Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Você acredita em vida após a morte? Se tem uma coisa que todos que estão nessa terra sabem, é que um dia vai morrer, não é? Alguns dizem que essa é a única certeza que nós, seres humanos, temos, que um dia nós vamos morrer. Mas a pergunta é, você está preparado para enfrentar a eternidade? Você sabe onde vai passar a sua eternidade? Você teria coragem de apostar o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida? Isso é muito importante, né? Por isso que nesse vídeo eu estou começando uma série de estudos com testemunhos, né? Sobre dois termos científicos, que é o EQM, que é a experiência quase morte, e EFC, que é a experiência fora do corpo. E ainda acontece em casos de acidentes, de afogamento, de parada cardíaca, ou numa mesa de cirurgia, passando por um procedimento cirúrgico. Então, é muito importante a gente entender que Deus deu para essas pessoas uma chance delas voltarem. Algumas ficaram 1, 2, 4, até 7 minutos fora do corpo, né? O corpo morto. E Deus deu para essas pessoas a experiência delas voltarem e contarem o que aconteceu depois que saiu do corpo e o que elas viram no outro mundo, né? No mundo espiritual, qual a experiência que elas tiveram ali nesse mundo espiritual. E quando essas pessoas voltaram, todas elas voltaram diferentes, né? Voltaram sem dar muito valor às coisas materiais, sem criar muitas raízes aqui nesta terra, mas voltaram melhores, voltaram valorizando as coisas de Deus, tendo relacionamento com Deus, amando a família, amando o próximo, amando Deus e cumprindo a sua missão aqui na terra, até o dia em que definitivamente Deus também vai chamá-las para que estejam na eternidade. O que a Bíblia fala sobre essas experiências, né? Experiência quase morte, experiência fora do corpo. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Será que a Bíblia é um livro que fala sobre esse assunto? Bem, gente, claro que sim. Mas nós começamos a ouvir sobre EQM e EFC depois que a medicina começou a melhorar nessa questão de ressuscitação, né? A medicina passou a usar drogas, passou a ter técnicas e aparelhos e formas de ressuscitar pessoas que morrem na mesa de cirurgia ou que chegam em hospitais ou que são socorridas ainda em lugares de acidentes, reanimando o coração e trazendo essas pessoas à vida. A partir desse momento que a medicina começou a fazer isso, nós começamos a ouvir testemunhos de pessoas que no passado era raro voltarem sem essa ressuscitação para contar a sua história. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Bem, eu quero ler 2 casos na Bíblia para vocês. Um está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 2, 3 e 4, que o próprio apóstolo Paulo narra a sua história, né? Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Aqui o apóstolo Paulo conta a sua experiência, né? Ele fala que foi arrebatado
mas ele teve uma experiência fora do corpo, ele foi levado ao paraíso, e lá ele viu e ouviu coisas que eram indizíveis, ou seja, não tinha como falar dessas coisas para os homens, né? De tão glorioso, poderoso que foram essas coisas que ele viu e ouviu, e da sua experiência. Então essa é uma experiência que Paulo teve, está na Bíblia, né? E qual é a outra experiência que não é EQM nem EFC, mas a experiência real de morte? Bem, a Bíblia narra através de Jesus Cristo essa experiência, usando dois homens que morreram. Um é Lázaro, o mendigo, o pobre, doente, com chagas em seu corpo, e um homem rico, que alguns tentam colocar o nome, mas a Bíblia não fala o nome dessa pessoa. E que os dois tiveram experiências diferentes. Diz assim, Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Então aqui a gente vê o contraste dos dois, né? Um é rico, mais egoísta, miserável, né? E o outro é pobre. E as pessoas, vendo a sua pobreza, se compadeceram e levaram-no e o colocaram no portão, na porta do rico, esperando que esse fosse misericordioso e desse alimento para ele, mas esse não fez, né? Ele ficou ali, faminto, os cães lambendo suas chagas, não é? Desejando comer as migalhas da mesa do rico, mas esse não deixava, esse rico avarento não deixava nem que esse mendigo Lázaro comesse das migalhas da sua mesa. E o que aconteceu? Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Essa é a experiência de todos aqueles que morrem em Cristo, que se prepararam para a eternidade. Esse homem, ele morreu com fé em Deus, crendo em Deus, tendo a experiência em Deus, acreditando em uma vida após a morte. E o que aconteceu? O que aconteceu com ele é o que acontece com todos que creem em Deus e que vivem para Deus nessa terra. Os anjos vieram no momento da sua morte, levaram sua alma, levaram o seu espírito, né? Passando por lugares tenebrosos, como vocês vão ver nos próximos vídeos da semana que vem, né? A Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela passa pelo lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Alguns que voltaram da morte dizem que esse lugar é um túnel, e cada um descreve sua experiência nesse túnel, né? E diz o salmista Davi, no Salmo 23, né? Que sobre esse vale, né? Ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, para passar nesse vale, para passar nesse lugar tenebroso, tem que ser levado pelos anjos, né? Para ir para o paraíso. E é isso que aconteceu com Lázaro, né? E o que aconteceu com o rico avarento? No Hades, aqui diz que o rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, que a palavra Hades aqui, que é a palavra grega equivalente à palavra Seol, hebraica, que significa inferno, né? Então a gente pode dizer assim, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Uma coisa interessante é que quando a pessoa morre, a sua consciência lhe acompanha, né? Ela não morre, vai dormir, não sentir nada. Alguns até que voltaram do EQM ou de EFC, falam que quando morreram e que foram para esses lugares, a sua consciência ficou mais aguçada, a sua visão, sua audição, né? Tudo ficou mais amplo e mais aguçado. Aqui também, né? Esse homem morreu, estava em tormento, ele sentiu tormento, ele sofria esse tormento, né? No inferno, e ele levantou os olhos e viu, né? O que é que ele viu? Ele viu
Lázaro lá no seio de Abraão. Então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ou seja, aqui ele mostra claramente que existe o paraíso, onde Lázaro estava, que é um lugar sem sofrimento, e também o inferno, que é um lugar de sofrimento, de fogo, de tormentos, né? A gente vai ver isso muito no próximo vídeo da semana que vem, a história de um americano, né? Ele vai contar sobre isso. E o que aconteceu aqui? Respondeu então Abraão: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, você está em sofrimento. Ou seja, lembra que você não quis ter relacionamento com o Criador, preparando seu espírito para a eternidade? Você só se importou em criar raízes nessa terra, mas não se importou com sua alma. Esse foi o contrário. Hoje ele recebe a recompensa da sua fé, e você recebe a sua recompensa, que é no tormento. E o que aconteceu aqui? Abraão continua dizendo: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Os que desejam, está no plural, passar do nosso lado para o seu lado. Ou vocês que estão nesse lado aí, que desejam passar para o nosso lado. Você já havia muita gente no inferno, muita alma no inferno e também muita alma no paraíso. Eles não podiam passar, né? Abraão estava no paraíso com essas almas e ele no inferno lá embaixo, sofrendo em um abismo entre os dois, de forma que não podia passar. A religião ensina que depois que a pessoa morre, ela reencarna e volta e paga várias vezes o seu karma até se tornar um espírito de luz. Segundo a palavra de Deus, não é verdade. Isso é mentira, né? Também ensina que uma vez que a pessoa morre, se ela estiver no purgatório sofrendo, ela precisa ir para o paraíso ou para o céu. Se fizer uma missa de sétimo dia ou pagar a penitência, ela sai dali. Também é mentira. Diz que há um abismo entre o paraíso e o inferno. Uma vez que a pessoa morreu e não vai retornar mais e vai estar ali, está definitivo. Não tem como voltar atrás. E é melhor não apostar sua alma nisso, né? De crer em tradições e religião e correr o risco de perder a sua vida na eternidade. E o que aconteceu aqui, né? Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ou seja, esse homem tinha consciência de que tinha uma família, que tinha 5 irmãos como ele, que também só criou raízes na terra, mas não se importava com a eternidade. Não é verdade? E ele se preocupou, ele disse: não, manda Lázaro lá, avisa para eles que a coisa é real mesmo. O que a Torá, né, o que os profetas, o que Moisés falou é verdade mesmo. Que eles não façam o que eu fiz para que eles venham para aqui. Ou seja, ele tinha consciência, né? E o que aconteceu? Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, eles têm Moisés e os profetas. Hoje, se Abraão estivesse falando como um de nós, falaria assim: eles têm Moisés, os profetas, e têm a Bíblia e os pregadores que pregam o Evangelho. Que eles ouçam essas pessoas e se preocupem com a eternidade, né? Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tudo indica que a experiência desse homem era uma experiência espírita. Ele acreditava em reencarnação e acreditava que uma vez que o espírito morre, pode voltar em sessão espírita para dar alguma dica e ajudar os vivos. E Abraão acaba com essa farsa, dizendo que isso não é real, né? Uma vez morto, está morto, não tem como acontecer. Os vivos têm que ouvir os vivos que estão nas trevas, ouvir os vivos que estão na luz. Os vivos que estão vivendo só para a terra, ouvir os vivos que estão vivendo para a eternidade. Então, quero deixar esse vídeo aqui para vocês, meu irmão, minha irmã,
para vocês que estão ouvindo, não fique com raiva de mim, eu estou fazendo isso em amor, para que você abra o seu coração e procure entender que um dia você vai morrer, como eu e todos nós vamos morrer, e onde você passará a sua eternidade. Jesus disse no Evangelho de João, né, quando estava despedindo dos seus discípulos, que eles ficaram tristes, Jesus disse assim: não turbe os vossos corações, né? Crede em mim, crede também no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Então, na casa de Deus há muitas moradas. E essas moradas é preparada por Jesus Cristo para aqueles que creem que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Quero concluir dizendo o seguinte: Igreja Católica não salva ninguém, Igreja Evangélica não salva ninguém, ir aos cultos não salva ninguém, ir à missa não salva ninguém, padre, pastores, bispos, apóstolos de hoje não salvam ninguém. Ser religioso, ser espírita, ir em centro de Umbanda, Quimbanda não salva ninguém. A única pessoa capaz de salvar o homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quero deixar essa palavra, que você ouça, né? Faça uma avaliação da sua vida e se prepare para os próximos vídeos, a partir da semana que vem, onde eu vou estar colocando testemunhos de pessoas que tiveram essa experiência quase morte e que voltaram para contar para nós. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.